nós estamos vivenciando um tempo que às vezes eu paro para pensar e digo assim: será que a gente ainda consegue sobreviver mais uns 10 ou 15 anos ainda para frente? Porque quando eu olho o momento atual, a conjuntura atual num todo, na educação familiar, quando eu olho a convicção dos cristãos concernente à obra de Deus, quando eu olho a sociedade em um todo, no que está acontecendo, a desmoralização da família, dos conceitos que nós tanto aprendemos, e tínhamos orgulho de praticar aquelas coisas que nós aprendemos lá no passado. Nós dizíamos assim, tínhamos o prazer, batíamos no peito, estufava o peito e dizia assim: olha, eu aprendi com os meus pais que não se podia fazer isso. Eu aprendi naquela época que não se podia fazer isso. Hoje eu conto com 50 anos de idade, já quase 51 anos, mas já estou vivendo o suficiente para ver, para ouvir, para contemplar muitas coisas que estão em desacordo com aquilo que eu aprendi com os meus pais. Nem no colégio, nem na educação secular, aprendi com os meus pais. Eu vivi o suficiente já para ver, para contemplar os tolos, instigando ou questionando os sábios. Eu vivi o suficiente para ver quem não entende de nada ser um advogado. Eu já vivi o suficiente para quem nunca foi numa faculdade querer saber mais do que um médico. Eu já vivi o suficiente para ouvir de pessoas e ver de pessoas que nunca fez um experimento químico nem científico saber mais do que um cientista que fez 3, 4 faculdades. Estamos vivendo um tempo tão complicado que nós contemplamos os filhos que ficam interpelando, questionando os pais que já viveram 50, 60, 70 anos. E que muitas vezes, no linguajar deles, você já é velho, não sabe de nada. Quando a gente aconselha um jovem desse de 20 anos, de 15 anos, de 20 anos, de 25 anos, é porque nós já vivenciamos aquilo que ele está vivendo. Então nós falamos de propriedade. Meu filho, eu já passei por isso, eu já fui criança, eu já fui adolescente, eu já fui adulto. Hoje, o que eu estou passando para você é para que você não passe por aquilo que eu passei. Então o que nós contemplamos nos dias atuais é a discórdia. Aonde? A discórdia nos lares. A discórdia nas igrejas, a discórdia nas escolas, na sociedade, de uma forma geral, há uma grande discórdia. Por quê? Porque quem não sabe de nada quer saber mais do que quem já vivenciou. Isso que você está passando, eu já passei. Essa luta que você está passando, eu já passei. Esses amiguinhos que você teve, eu também já tive. Esse bullying que hoje diz bullying,
Qualquer coisinha, né? Se chamar uma pessoa de gordo, de magro, sei lá, qualquer coisa é motivo de bullying, é motivo... Lá na nossa época não tinha nada disso, eu já passei. Nisso aí o meu diretor, num ditado engraçado, me expulsou da escola porque eu já passei por isso. Mas existe uma grande discórdia. Por quê? Porque essa atual conjuntura, estou falando de um todo, porque mesmo os jovens, mesmo os velhos, tendo um espelho daquilo que já vivenciaram, parece que não conseguem mais entender que a vida é feita de experiência e que a gente não pode cair nos mesmos erros. Muitas vezes eu cito o povo de Israel, e para nós cristãos, para nós igreja, é o maior exemplo, espelho que você possa se apegar. É o povo de Israel, eles são o nosso espelho. Mas pastor, eu tenho que fazer o que eles fizeram? Não, eu tenho que me corrigir, fazendo aquilo que eles não fizeram e que foi para Deus uma afronta. A Bíblia diz que Deus tirou o povo de uma situação difícil, deu uma terra, ordenou a construção do templo. Tudo que o povo queria, Deus abençoava. Porém, o povo estava sempre fazendo alguma coisa que discordava de Deus. E o profeta nessa noite, ele diz: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. E eu pergunto, na sua casa, se você não estiver de acordo com o seu esposo ou vice-versa, com seus filhos, como é o clima na sua casa? É briga todo dia, sim ou não? É confusão todo dia, sim ou não? Então nós temos, irmãos, que ter uma linha para que nós possamos estar em cima dela, olhando sempre para frente e não discordando sempre. Sabemos que é difícil a junção de pessoas, porque cada um tem uma opinião diferente, mas a Bíblia, ela nos dá um norte de que nós temos que ter em mente, temos que, para construir algo sólido, algo firme, algo forte, precisamos falar uma mesma linguagem. Senão, não dá certo. O tempo é pouco, mas eu vou citar aqui rapidamente. Quando o povo de Israel saiu para Canaã, uma das primeiras batalhas que eles enfrentaram, vocês lembram? Estava Moisés em cima do monte orando. Quem estava do lado de Moisés? Quem lembra? Quem estava do lado? Num? Quem que estava do lado dele? Tinha dois varões, e Arão. E o que era que eles faziam? Quando eles cansavam, Moisés baixava o braço e o povo fazia o quê? Perdia a guerra. Quando eles seguravam o braço de Moisés, o que era que acontecia? O povo vencia a guerra. Então eles estavam ali, estavam em sincronia, sincronizando a união entre aqueles três homens. Quando levantavam a mão, o exército de Israel prevalecia. Quando eles baixavam a mão, o exército de Amaleque prevalecia. Então, irmãos, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja onde quer que seja, na igreja, se não houver um corpo unido e todos falando a mesma linguagem, não prevalecerá.